Pois é, meus amigos da resenha futebolística, o São Paulo tomou mais uma taca que a gente já está acostumado nos últimos anos, tomar taca de tudo quanto é time. Seja time grande, seja time pequeno, a gente não tem esperança que São Paulo vai fazer um bom jogo, vai golear. E nesse domingo não foi diferente. São Paulo tomou uma taca de 3-0 do Mirassol. É claro que todo São Paulino que conhece o mínimo de futebol já sabia que São Paulo ia perder, mas não humilhado, né? Como foi uma humilhação. São Paulo realmente esqueceu o futebol, o Crespo está desmotivado, não está mais conseguindo fazer o time jogar, acabou de chegar e já está dessa forma. Não estou falando que acabou o trabalho do Crespo, eu não quero que ele saia, eu acho que ele começou o trabalho agora, tem que dar tempo para ele, porém ele não está conseguindo fazer esse time jogar. O Lucas virou coquinho, você vê o Lucas jogando, você fala, esse cara nunca jogou bola na vida, não está acertando nada. A zaga, que era a parte mais consistente do time, não tá mais jogando, a zaga tá falhando demais, todo jogo toma gol. O Rafael, olha, o Rafael tá salvando, viu? E se não fosse o Rafael ontem, o São Paulo tinha perdido de no mínimo 5. Sabe o que é engraçado, cara? Tá parecendo que ontem, a impressão que eu tinha era que o Mirassol era o time grande e o São Paulo é o time pequeno, com todo respeito ao excelente time do Mirassol. Porém, o São Paulo que é o time grande, não é o Mirassol. Pode vir a ser um dia? Pode, mas hoje não. A gente está falando de hoje. Então, eu dou exemplo do pênalti. Quem que é o batedor oficial de pênalti do Mirassol? Reinaldo, King Naldo, inclusive. Hora de falar sobre o São Paulo. Crespo pode ser demitido. Na live desse domingo, aqui no canal do Nicola, a pergunta que mais foi feita por torcedores do São Paulo era exatamente essa. O argentino corre algum risco de demissão? Antes de trazer a resposta, só embasar e explicar um pouquinho sobre a situação do São Paulo. Nesse domingo, derrota por 3-0 por Mirassol no interior de São Paulo, com direito a gol e a assistência de Reinaldo, que já se declarou torcedor do São Paulo, mas foi dispensado pelo tricolor alguns anos atrás. São Paulo chegou à 7ª derrota nos últimos 8 jogos. Só venceu o Fortaleza nessa sequência de 2 meses. Importante registrar que com essa derrota o São Paulo está cada vez mais distante do G6, que é o grande objetivo do São Paulo na temporada, estar na Libertadores da América do próximo ano. Cheguei a contar para vocês sobre uma reunião a portas fechadas do presidente do São Paulo, Júlio Casares, com os membros do elenco do São Paulo no último sábado, antes do confronto contra o Mirassol, ele explicando sobre a importância da classificação para a Libertadores e prometendo um bicho maior em caso de classificação para o torneio sul-americano. Parece que a conversa não fez efeito. São Paulo fez uma péssima partida e o 3-0 acabou sendo pouco. Rafael fez pelo menos 3 grandes defesas que evitaram uma goleada pior. Sobre a resposta em relação ao futuro de Hernan Crespo, consultei ainda no domingo, dirigente importante do São Paulo. Existe chance de o Crespo cair? A resposta, chance zero. Isso não significa que o Crespo está garantido eternamente, mas para esse episódio, depois da derrota por 3-0 por Mirassol, não se cogita a demissão do técnico. Existem muitos problemas a serem superados, mas hoje o São Paulo ainda entende que pode conseguir dar a volta por cima com o treinador argentino, que vai precisar de resultados, sob o risco de, se voltar a tropeçar, aí sim acabar demitido. Desde que o São Paulo contratou o Crespo, foram 23 jogos, com 9 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Ele perdeu mais do que ganhou. 24 gols pró, 25 gols contra. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer que nota você dá para Hernan Crespo até aqui no São Paulo e se você já cogitaria demiti-lo ou não, beleza? Carrasco do São Paulo, Reinaldo, King Naldo. Todos os jogos contra o São Paulo o cara marca, não tem jeito. E a gente já sabia que ele ia marcar um gol, né? Inclusive eu conversando com os meus amigos na resenha do futebol, a gente já falou. O Reinaldo sempre vai marcar o dele, não tem jeito. E foi dito e feito, poderia ter feito 2. Porém, quando estava 2-0, o terceiro pênalti do Mirassol, o Reinaldo abriu mão e deixou o atacante bater. Gente, será que São Paulo fosse mesmo um adversário, tipo igual o Palmeiras, vai? Que o Palmeiras já virou o jogo em 5 minutos. Fez lá 2, 3 gols, virou o jogo. Se São Paulo fosse um adversário que metesse medo em alguém, você acha que o Mirassol ia abrir mão do melhor batedor? Nunca faria isso. O Reinaldo ia bater, ia meter os 3-0, os caras iam ficar ainda em cima do São Paulo, porque sabia que era o São Paulo e a qualquer momento São Paulo poderia reagir até virar o jogo. Porém, abriram mão
Poderiam perder, se a gente perder, não tem problema, tá 2-0, a gente não vai perder esse jogo. Os caras estão com a moral, com a confiança lá em cima, o Mirassol realmente é um grande time. Você vê que não é só a questão de investimento, de chamar os melhores medalhões, que é o caso do Flamengo e do Palmeiras, dá certo, dá. Mas se você é um bom técnico e você consegue ganhar a confiança dos seus jogadores, você consegue fazer um bom time. Olha o que esse técnico do Mirassol está fazendo com o Mirassol. A campanha histórica, os caras vão se classificar para Libertadores. Então estão em 4º lugar na posição do Campeonato Brasileiro, aí, estão na zona de classificação da Libertadores. Realmente é um ano fantástico, é o centenário dos caras. E pro outro lado, São Paulo, uma draga, cada vez pior. São Paulo vai jogar no sábado contra o Bahia no Morumbi, parece que é o último jogo do ano no Morumbi, gente. Como pode o time precisando se classificar para a Libertadores? A Libertadores é fundamental para o São Paulo em termos de orçamento, em termos de elenco, em termos de tudo. É a principal competição para o São Paulo. E o São Paulo está, entre aspas, abrindo mão da classificação, porque pelo ego da galera da diretoria, pelo ego da galera que administra o clube, porque eles estão pensando em dinheiro, em mostrar que eles são bons administradores, que eles são bons gestores e estão querendo fazer o máximo para provar com relação a finanças, que as finanças estão em dia, que ele pegou no buraco e está colocando em dia. Porém, nesse momento ele tem que fazer os dois, meu querido. Nesse momento ele tem que pensar nas finanças, mas tem que pensar no clube também. Porque não adianta nada ele fazer isso esse ano, vender lá o estádio, alugar o estádio para shows e o escambau, e o time nos classificar o ano que vem para Libertadores. O que ele vai fazer o ano que vem? Vai ficar só alugando estádio? Entendeu? Porque a receita vem dos campeonatos. Então a Libertadores, a Copa do Brasil é extrema importância para o São Paulo e para qualquer time grande, né? Faz parte do planejamento anual. O que essa diretoria está fazendo, cara, é inexplicável, né? Os caras estão abrindo mão de jogar no Morumbi, o São Paulo precisando se classificar. O São Paulo vai jogar aí as partidas na Vila Belmiro e outras fora. Gente, é inadmissível isso. Realmente São Paulo está numa situação muito chata, uma situação muito constrangedora. E eu acho que o ano que vem, gente, não sei não, hein? Não tem esperança, ano que vem parece que vai ser pior. Se São Paulo não se classificar para essa Libertadores, gente, acho que pode ser um dos piores anos do São Paulo, hein? Tô sentindo isso. Sei não, hein? Série B, gente, a gente brinca assim, mas é complicado, né? Aconteceu com a maioria dos grandes. São Paulo não é diferente. São Paulo tá fazendo, nesse momento, um campeonato de time de Série B, né? São 7 derrotas nos últimos 8 jogos e a gente não vê reação nenhuma. A diretoria pífia, que você sabe que o time quando cai começa lá de cima, né? Com a administração ruim, e isso acarreta dentro de campo. É o que está acontecendo com São Paulo. Então assim, gente, esperança nenhuma. Nós assistimos porque a gente é São Paulino, a gente quer saber o que está acontecendo, tem que acompanhar, né? Porém sem esperança nenhuma. Eu mesmo já sabia que São Paulo ia perder do Mirassol, só não sabia que seria dessa forma, né? Entrou até com um time titular, um time legal no papel, só que os caras esqueceram de jogar. O Marcos Antônio não joga mais. O Marcos Antônio, que era um motorzinho, jogava daqui, jogava dali, triangulava, corria. Ele não faz mais isso porque ele tá com medo. Eu vou fazer isso aqui, se eu errar, o que vai acontecer? Entendeu? Bobadilha não joga mais, Pablo Maia corre, ajuda, mas não joga mais. Mailton era o melhor jogador da Série B, artilheiro, assistência, não joga mais. Enzo Dias deu uma caída também. Cara, o Tapia, esquece, fez os golzinhos, mas é um jogador médio para fraco. Luciano foi pro banco, finalmente. Eu espero que lá ele continue. E se ter que colocar o Luciano para jogar 20 minutos do segundo tempo, que ele entra fervendo e tenta fazer um golzinho. Embora ontem ele entrou e entrou totalmente desmotivado, não fez nada. Não pegou na bola, Luciano. Eu não lembro do Luciano ter pegado na bola. Rigoni fraco. Lucas tá mal demais. Enfim, gente. Não sei. Vamos continuar torcendo porque a gente é São Paulino, mas se preparem aí para grandes sofrimentos. Vai. E olhe lá. Eu acho que São Paulo nos classifica para Libertadores. Nos próximos vídeos eu espero que a gente esteja falando de coisas melhores aí vinda do São Paulo. Tá bom? Então no próximo vídeo a gente se fala. Até lá. Um grande abraço.